Os meninos de ontem corriam descalços nas ruas próximas das suas casas, brincavam de pega-pega, de mãe da rua, de taco, de esconde-esconde, de carrinho de rolimã, de rola ao arco, de rola pneu, de futebol com bola de meia. Corriam feito doidos, viviam de joelhos ralados. Às vezes exageravam nas peraltices e eram colocados de castigo. Quando necessário, outros corretivos eram aplicados também. No dia seguinte, tudo voltava ao normal. Aquele normal meio de ponta cabeça, na verdade. As meninas tinham um outro comportamento. Brincavam mais de boneca, passo-anel, de cobra cega e de outras brincadeiras mais comedidas. Poucas se misturavam às bagunças dos moleques. Não era todo mundo que tinha televisão, não, em suas casas. Normalmente a sala da casa onde tinha televisão vivia cheia de criança para assistir a uns poucos programas ou filmes da época. Mais tarde, na adolescência, existiam os bailinhos de garagem, rosto colado, corpos colados, de tão colados se transformavam em um só, mas não passava disso. A bebida era o ponche, cidra cerezé com maçã bem picadinha. Na sonata, uma espécie de toca-discos, os Beatles, quando não, Roberto Carlos. A escola pública era forte. Os professores tinham autoridade. Não eram todos que chegavam à vida universitária, porque eram poucas as universidades e poucos os que dispunham de grana para arcar com tantas despesas. Normalmente, os rapazes terminavam o que hoje chamamos de ensino médio por volta dos 18 anos. E por terem trabalhado desde os 12 ou 13, já estavam criando estabilidade em alguma empresa. Serviam o exército, TG, e já estavam pensando em casamento. As meninas, sempre muito prendadas, se formavam, na maioria das vezes, professoras primárias e já pensavam também em casamento. E a vida seguia para todos. Hoje as relações são mais abertas e o casamento depois só dos 30 ou 40. Ou cada um na casa dos seus pais até conseguirem uma vida mais estável, porque as prioridades hoje são outras. Hoje podemos dizer que as crianças são criadas de uma forma tal que os pais pouco sabem delas, do que sonham, do que pensam, do que fazem, das suas preferências, e assim fica mais difícil ajudá-las a ter uma vida emocional saudável, relações saudáveis, ao invés de relações tóxicas. As crianças de ontem lidavam melhor com o não e entendiam que o sim vinha por merecimento. Com isso, aprendiam a viver com as eventuais frustrações, com regras, e valorizavam muito mais as suas próprias conquistas. As crianças de hoje nascem e em pouco tempo vão para os berçários de creches. Depois ficam aos cuidados de professores nas escolinhas. Não chegam a ter o referencial de família. Na verdade, quebrou-se o laço familiar que está cada vez mais fragilizado. Não demora muito. A criança já ganha um celular que tem milhares de joguinhos e sites de pesquisa, centenas de aplicativos, que lhe entrega trabalhos escolares praticamente prontos. Na verdade, as crianças de hoje têm pressa e têm mais responsabilidade também, porque precisam de mais informação. Vivem trancadas pesquisando, mas perdendo em termos de qualidade de vida e em termos de relações humanas. Aquele negócio de se reunir na casa de um ou de outro para estudar, comer bolo de fubá, beber quisuco, isso foi substituído pela tecnologia de ponta.
cada um na sua casa, cada um no seu quarto. Perdeu-se a oportunidade do tete-a-tete. As relações são mais frias e mais perigosas também. Não se cria vínculos entre amigos, cria-se fantasia, cria-se ídolos do nada. A tecnologia trouxe benefícios, muitos benefícios, e nem tem como negá-los. Facilitou em muito a vida de muita gente, mas ao mesmo tempo esfriou as relações interpessoais. Tudo ou quase tudo está no mundo virtual. As crianças de hoje interagem menos com os pais, com os irmãos, com os amiguinhos, a não ser através da internet. O ideal seria que os pais fossem um pouco mais presentes na vida dos seus filhos, colocassem regras para o uso saudável do tablet, do celular, do computador, menos horas de joguinhos e mais horas de lazer criativo, de pesca, esporte, música, cultura, caminhada, menos tempo com fone de ouvido e mais horas de conversa, de troca de informação, com olho no olho. Talvez a explicação para o crescente número de crianças, de adolescentes e jovens adultos com depressão à beira do suicídio resida no fato de que hoje, na era mediática, exista informação e cobranças sociais em demasia num mundo frio, sem o diálogo ao vivo, sem o contato físico entre os interlocutores. Cada um com o seu celular e o seu fone de ouvido, sem confronto. Quando não gostam da conversa, simplesmente desligam o celular ou colocam o fone de ouvido para ouvir tudo, menos o papo que os desagrada. Não há confronto, mas também não há acordo. Mas a frustração continua sendo arrastada para a vida toda, porque não foi enfrentada como deveria ter sido. Jamais ousaria dizer que a internet não nos possibilitou um salto imenso na qualidade do ensino e da informação, mas é também inegável que, em se tratando de qualidade de vida nas relações humanas, foi um desastre. Isso porque o comodismo tomou conta dos pais. Deixe-os no seu quarto ou no seu canto para que eu possa relaxar também depois de um exaustivo dia de trabalho. As relações estão se perdendo e a solução é tão simples. Bastaria apenas acrescentar amor na medida certa, combinando o uso da tecnologia e o diálogo gostoso e saudável entre pais e filhos, entre os amigos, entre gente do mundo real, onde fosse reservado um tempo para as velhas brincadeiras que ralavam joelhos, mas que contribuíam muito para a formação de pessoas mais felizes e mais fortes para os embates da nossa vida de hoje.